Eu tenho certeza que você já ouviu falar no indicador chamado P-Cycle Top, um indicador que tende a mostrar a hora perfeita para você vender as suas criptomoedas antes que o mercado vire, antes que chegue uma grande queda. Assim você sai com lucro máximo. Será que isso é verdade? Isso é papo? Eu vou fazer uma análise mais minuciosa desse indicador para ver se isso faz sentido ou não. Vamos lá. Aqui nós temos o indicador P-Cycle Top. Pi porque uma divisão da matemática do gráfico dá quase 3,14, que é um número de pi. E top cycle ou cycle top significa o topo do ciclo. Então esse indicador vai falar pra gente o topo do Bitcoin, que automaticamente vai ditar o topo do resto do mercado. Acontece que a gente precisa entender melhor como é que isso funciona. E você está vendo nesse gráfico que nós temos duas linhas, uma verde e uma laranja. Essas duas linhas representam duas médias. Uma média de 111 e outra de 350 dias múltiplo por 2. Mas Douglas, o que isso significa? Vamos lá, média móvel, ela tem um papel muito importante para o preço. A média móvel, por exemplo, de 50 dias, como você está vendo aqui na cor preta, representa a média de preço do Bitcoin, aqui no caso, nos últimos 50 dias. Então, ele vai tirar uma média dos últimos 50 dias e você vai ver ela bem próxima do preço. Por quê? Porque é uma média de curto prazo. Ele vai pegar nem 2 meses atrás e vai tirar uma média. Então, a média dos últimos 2 meses do mercado é positiva ou negativa? Bom, se essa média está abaixo do preço, significa que é positivo, porque o preço do Bitcoin atualmente, como você está vendo nessas velas, ele está acima da linha de média. Se está acima da média, significa que, se essa média representa a tendência do mercado e o preço está acima, bom. Se está acima da média, isso é positivo para a gente, a tendência tá boa. Agora, se tiver abaixo, como nesse momento, não é bom, porque no curto prazo o Bitcoin está abaixo do preço médio dele de curto prazo. Então isso não é legal. Você entendeu comigo o funcionamento básico de uma média. Agora, nós temos aqui uma média de 200 dias na cor roxa. E essa média você está vendo que ela está mais espaçada, ela está longe do preço atual. Por quê? Porque uma média de 200 dias, ela se aproxima de uma média de longo prazo. Ele vai pegar a média dos últimos 200 dias de preço do Bitcoin e vai tirar uma média. Então, claramente, você pode ver, eu vou até tirar a de curto prazo aqui, você vai ver que o preço está bem acima dessa média de longo prazo. Significa que, única explicação e interpretação para isso, o Bitcoin está acima da média. De o quê? De curto ou longo prazo? De longo prazo. Então a tendência agora de longo prazo do Bitcoin está positiva, porque ele está acima dessa média. Agora, se você botar as duas médias juntas, o que acontece nesses momentos específicos? Que uma média de curto prazo, ela cruza com a média de longo prazo. Qual que é a interpretação disso? E esse é o funcionamento básico e simples desse P-Cycle Top. Quando você vai ver, no caso, a linha preta, tá? Se representa o curto prazo e a linha roxa o longo prazo. Quando elas cruzam, você vai notar que o preço do Bitcoin aqui na linha de longo prazo rompeu para cima. Então, a tendência do Bitcoin de longo prazo ficou ótima, ficou positiva. Beleza, isso foi aqui em 2023, quando ele bateu aqui, passou os seus 20 mil dólares. Então, a partir desse momento que ele rompeu essa média, o preço ficou acima da média de longo prazo, então isso aqui claramente é uma tendência de alta. E olha que bacana, ele rompeu, voltou, encostou nela e voltou a subir. Então ele conseguiu se manter com consistência acima de uma média de longo prazo. Isso pra gente é claramente uma tendência de alta. Mas, ao mesmo tempo, a média de curto prazo, a preta, cruzou com a média de longo prazo. Significa que o curto prazo agora, ele tá muito forte, porque ele rompeu uma média. Quando essas médias se cruzam de uma forma negativa, como aqui, isso acaba sendo um sinal pessimista para o mercado. E o preço ele tem que se manter acima dessas duas médias para ficar tudo saudável. Acontece que, como você está vendo aqui, tem horas que ele fica costurando e você não consegue definir muito bem qual que é a tendência dele. E por mais que você queira ver um indicador que te dê todas as respostas, cara, não tem receita secreta para o mercado. Você tem que usar o cruzamento de informações para tirar uma interpretação mais conclusiva do mercado e não simplesmente depositar todas as suas fichas em uma média móvel.
Principalmente para falar do topo do ciclo do mercado, o que não faz o menor sentido. E o que não faz o menor sentido também é eles virem com uma justificativa que o número π, que é 3,14, ele está no nome do indicador porque uma média de 350 dividida por 111, que é as médias que eles usam no indicador, dá 3,15. Mas 3,15 não é 3,14, o que está muito perto de π. Então, vamos falar que é π. Fica por isso, acredita em mim. Então, isso não faz sentido, cara. Isso que parece pra mim que foi muito empurrado e pode parecer que eu tô sendo chato, que eu tô realmente com implicação com o indicador, mas não. Eu tenho implicação, de certa forma, com a metodologia disso para os leigos e a empresa que tá por trás, pelo menos o grupo que tá por trás disso aqui, que eles criaram outros indicadores, cara, eles têm vários. E pouco a pouco esses indicadores vão caindo por terra. Então, a única coisa que eu quero te mostrar aqui, que eu ainda vou te mostrar, é que não deposita todas as fichas de uma coisa como essa aqui. Eu já vi muitas pessoas comentando que não, é só olhar esse P-Cycle Top que ele vai te falar o topo. Só que eu vou te mostrar que não vai ser tão fácil assim. E por que não vai ser tão fácil? Por que eu tô falando isso? Porque você vai notar que todas as vezes que essas duas médias do indicador do P-Cycle Top, elas se cruzam, como eu falei com você lá atrás, eles indicam uma mudança de tendência. E como nós temos duas médias móveis de 111 e 350, são duas médias, querendo ou não, de médio e longo prazo. Então elas não vão ficar se costurando, visto que é uma visão de longo prazo do mercado macro. Então realmente é difícil você ter essa variação imensa, porque ela pega uma visão de longe, de longo prazo. Tá? E é por isso que quando elas se cruzam, esse indicador fala é o topo, assim como a gente viu isso acontecendo em 2021 e assim como a gente viu acontecendo em 2018 e 2014. Só que eu quero lembrar você que o mercado, o ciclo, ele trabalha em cima do halving. O halving acontece a cada 4 anos. Então você vai ver que entre um topo e outro, geralmente nós temos um período de queda, um período de alta, assim como ciclos são feitos. Eles têm uma construção geralmente média que você consegue se basear. Olhando aqui simplesmente no histórico do Bitcoin, você vai notar que isso aqui é praticamente religioso, né? Você tem o topo, você tem o fundo, você tem o topo aqui de 2017 e você tem o fundo. Você tem o topo aqui em 2021 e você tem o fundo depois. E você vai vendo que na maioria das vezes, eu vou deixar aqui no gráfico semanal, vai ficar melhor para você enxergar comigo, a distância de um para outro é muito parecida. Então o tempo do Bitcoin formar o topo e o fundo, cara, acaba sendo interessante porque ele trabalha dentro de uma média de tempo, né? E você vê que ele respeita essa construção do ciclo. E depois ele passa para um momento lateral e depois entrega um momento de alta. Você vai ver que a estrutura do mercado é praticamente sempre a mesma. Ele fica de lado e depois inicia uma grande pernada de alta. Espera que eu botei o retângulo errado. Então, isso aqui acaba sendo assim simples de você entender, com algumas variações. A gente teve um momento que o Bitcoin ficou de lado, na minha opinião, pode ser essa parte aqui, e esse pode ser que é que você tem que prestar atenção, porque nada se repete 100%. Então a gente pode ter uma alta aqui, sem problema, seguindo essa estrutura. Só que o mercado, ele é volátil. O Bitcoin, ele é um ativo que é muito pequeno ainda. Então é normal a gente ver essa volatilidade toda. E o indicador, ele não conta exatamente com isso, porque tem vários imensos fatores que atrapalham essa leitura no meio do caminho. Ainda mais se você for depositar todas as fichas em um indicador só, como uma média móvel. Não tem nada super exclusivo, simplesmente são médias móveis que você está se baseando nisso. E acontece que em 2020 para 2021, como eles mostram aqui, você vai notar que nós temos dois topos. Olha só, ele bateu 63 mil e depois bateu 69. Então, em um ciclo nós tivemos dois topos. Isso nunca tinha acontecido antes. Só que mesmo assim, o gráfico vai te mostrar, eu quero que você preste muita atenção nisso, tá? O gráfico vai te mostrar, que eu quero pegar ele de novo aqui, longe. Cadê? Eu quero a vista aqui. E você vai notar que ele marcou, o indicador do P-Cycle Top marcou o topo em 2020. Na verdade foi 2021 aqui, no primeiro topo. No segundo topo lá depois,
ele não marcou como topo, né? Ele só pegou e falou assim, não, o P-Cycle Top, ele vai falar para você sair aqui nesse topo aqui. Tá, mas e esse segundo? Você não contava com isso? E se você viveu 2020 e 2021, você vai notar que nesse primeiro topo aqui do Bitcoin, a gente teve o mercado subindo bastante. Só que a nova onda de valorização, onde muitos projetos subiram muito, não tô falando só do Bitcoin, tô falando de altcoins também, eles valorizaram, cara, demais, mas demais nesse segundo topo. E o indicador falou para você sair do primeiro. Aí você fala, não, mas agora ele vai fazer um topo só. E se ele fizer 2 topos? E se ele fizer 3 topos nesse ciclo de alta? Você tá no controle disso? Então, você entende que às vezes pro seu objetivo acaba sendo difícil de você levar isso aqui ao pé da letra, porque você pode não estar investindo em Bitcoin. Você pode estar investindo nas altcoins. Esse gráfico ele mostra o topo do Bitcoin. Beleza, se mostrar tranquilo. Mas e das altcoins? E se o P-Cycle estiver mostrando esse sinal na hora e você não tiver o retorno que você quiser? Ah, mas eu quero fazer não sei quantos mil. Pô, mas e se o gráfico do P-Cycle Top te der o sinal e você ao mesmo tempo falar, cara, mas eu não bati a minha meta. E o que eu faço? Eu saio agora? Você vai ficar num loop de indecisão que acontece com todo mundo que não tem experiência no mercado. Você não sabe o que fazer mesmo com a informação na sua cara. Mesmo com um indicador que tende a te dar a receita secreta para a saída. Então você vê que agora parece algo super tangível, né? Lá na frente eu vou usar isso aqui para ver e eu vou sair. Só que na hora, cara, a história é completamente diferente. E a gente nem tá levando em consideração o fator imprevisibilidade do mercado, que ele pode formar 2 topos, 3 topos no ciclo. E se ele não tiver queda? É possível? Se a gente tiver uma queda muito antes, e se o ciclo for mais curto, que eu já falei nesse canal, se você não tá entendendo, você tem que se inscrever nesse canal para ficar sempre antenado, que eu tô sempre tentando te dar mais informação aqui. Então, eu espero que com isso você comece a cair um pouco na real, tá? Para de depositar todas as fichas, que agora parece super tranquilo, mas na hora eu te garanto, cara, não vai ser. Ah, Douglas, mas você está encrencando com um indicador. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pegar quem criou esse indicador, tá? Quem realmente inventou isso aqui. E se você não conhece, se você não está no mercado há muito tempo, esse indicador ele tinha um irmão, e tem um irmão ainda, chamado modelo Stock to Flow. Esse modelo lá em 2021 foi a febre, e ele era o indicador do momento, assim como agora é o P-Cycle. Lá atrás, todo mundo falava de Stock to Flow, ele vai falar o topo do Bitcoin, ele vai falar o fundo, ele vai ditar tudo, o Bitcoin pode bater 135 mil dólares de acordo com esse indicador. E era a sensação do momento. O mercado virou e não bateu as expectativas. Esse modelo foi por água abaixo e muito criticado na época. Mas a galera, as pessoas vivem de momentos. Então agora a vez é do P-Cycle Top. Então agora é a hora dele. Será que ele vai fazer exatamente o proposto dele? Pode ser, mas eu não botaria todas as minhas fichas nisso aqui. Tá? E quem criou esses projetos, na verdade, esses indicadores foi o Plan B, muito conhecido lá no Twitter, tá? E aí, se você for olhar bem, esse aqui é um modelo Stock to Flow, e ele falava que nós tínhamos uma projeção muito positiva para os ciclos, só que ao mesmo tempo isso foi caindo por terra porque não estava batendo nas previsões. E lá atrás já falava que o modelo Stock to Flow projeta Bitcoin a quase 1 milhão até 2025, que a gente está bem próximo disso, e não chegamos nem em 1/10, em 10% do valor de projeção. E aí começam a aparecer algumas falhas, né? Algumas falhas falando que se você seguir esse modelo Stock to Flow ao pé da letra, essa projeção, ele vai te falar que mais ou menos em 2045 o preço de um Bitcoin seria aproximadamente de 235 bilhões de dólares. O que parece muito inviável, tá? Assim, isso aqui é um absurdo. É um absurdo. Então, ao mesmo tempo, isso é todo momento, cara. Todo mundo quer se encostar em alguma teoria para deixar tudo mais tranquilo, mais fácil de você lidar com o mercado que é muito arriscado. Mas, cara, não é assim que funciona. E você pode se
se frustrar muito lá na frente por conta dessa expectativa, porque muita gente no YouTube fica vendendo esse pastel para muita gente, falando que não, é isso aqui que a gente vai estar olhando, mas cara, isso vai muito além, tem tanta variável no mercado nesse momento que não adianta, não faz sentido você botar todas as fichas nisso aqui. Tô te mostrando que lá em 2020 e 2021 tinha um modelo falando que o Bitcoin ia bater aqui em 135 mil dólares em dezembro de 2021. E esse era o pior caso possível para 2021, de acordo com o modelo mais famoso da época. Então lá atrás, no pior dos casos, 135 mil em dezembro de 2021. Em dezembro de 2021, quer saber o que aconteceu exatamente com o Bitcoin? Vamos lá, em dezembro de 2021, o Bitcoin bateu aqui a 48 mil, que é bem abaixo da expectativa. Então, presta atenção, não estou querendo fazer nada aqui para te assustar, mas eu estou querendo que você entenda um pouco que o que eu faço em análise gráfica, a proposta disso é muito além, tá? São vários sinais que você tem que cruzar, vários indicadores para você tirar informações e interpretações do mercado, fraquezas na tendência, indicadores, pelo menos sinais de exaustão da tendência. Quando o mercado está subindo muito, chega uma hora que ele vai começando a cansar. Então você tem que buscar alguns sinais que a tendência está se esgotando. Se você conseguir encontrar padrões gráficos, indicadores mostrando exaustão, você já tem uma informação excelente para você cogitar, reduzir sua exposição, vender, e não simplesmente um indicador, que presta atenção, tá? O mercado inteiro vai estar olhando para ele. E atrás não tem um histórico muito bom, pelo menos os criadores Plan B, falando que já tinham um modelo, e no final só passa de projeção. Tá? Então tem várias formas de você usar uma média móvel. A média móvel é, sim, muito auxiliar pra gente no mercado. Faz todo sentido você usar uma média móvel no seu dia a dia, na sua tomada de decisão, mas não é o fator determinante. Não é a receita, não existe isso, cara. Porque ao mesmo tempo que você vai ver aqui, que a média, eu vou entrar numa parte mais avançada aqui, tá? Vamos lá, a média de curto prazo de 50 dias, como essa linha preta, está abaixo do preço. O Bitcoin recentemente caiu muito forte, você está vendo essa sequência de quedas aqui, representando mais ou menos para você 6%. Isso em uma tendência do Bitcoin acaba sendo uma porcentagem grande, tá? E em poucos dias ter uma perda disso é bem relevante. Acontece que antes o Bitcoin tinha conseguido se recuperar, entrou em uma tendência de alta e ele tinha tudo para romper para cima, não conseguiu, voltou, ele está batendo no suporte, que é justamente na média móvel. Beleza, então essa média móvel de curto prazo pode segurar o Bitcoin e fazer ele subir daqui para frente? Pode, mas a gente tem que procurar mais informações. Eu vou usar um índice de força relativa, que é um indicador que ele mostra a força do mercado. Não é o preço, é a força. Força é diferente de preço. A força guia o preço, tá? Então a gente tem que olhar sim para esse indicador. E você vai notar que em tempos gráficos menores de 4 horas, esse indicador já mostrou sobrevenda, assim como no de 1 hora, mais de curto prazo, também está em sobrevenda, na região lá embaixo desse indicador. Geralmente, você vai pegar historicamente, toda vez que esse indicador bate nessa região lá de baixo, ele tende a dar o quê? Uns repiques. Ele bateu aqui embaixo, olha só o repique que ele deu. Isso a gente está falando da força do mercado. Mas vamos voltar para o preço e ver o que isso significa. Olha só, quando o Bitcoin bateu nessa zona aqui de baixo, de sobrevenda, foi quando o preço caiu bastante. E logo depois, nós tivemos uma alta imensa do Bitcoin, saindo de 25 para 70 mil dólares. Então esse aqui foi um grande gatilho para o mercado subir muito. E aí, você está vendo como é que começa a fazer mais sentido quando a gente usa esses indicadores de sobrevenda no curto prazo, mostrando que agora a gente pode ter um repique do Bitcoin, assim como ele está segurando em uma média importante. Isso aqui pode ser essencial para ele tentar fazer um novo rompimento e subir de fato. E aí tem vários fatores, como projeção, quando que ele vai arrumar o topo dele, quando que ele vai bater esse topo? Vai depender da leitura de vários sinais. Cruzando o RSI, que é esse indicador de baixo que eu te mostrei, cruzando a média móvel, cruzando indicadores gráficos, linhas de tendência que mostram que o Bitcoin estava trabalhando abaixo de uma linha, ele rompeu e voltou para retestar e bater nessa zona, que acaba sendo uma informação relevante para a gente, e possivelmente com todas as informações agora ele possa subir, vai depender dos próximos capítulos. Mas tá vendo como é que você começa a ter controle? E se você usar só a média, eu tenho certeza que você vai ficar completamente perdido.
tá? E se você chegar no momento e o indicador, suposto indicador, mostrar que é a hora de sair, e você não tiver atingido a sua expectativa, o seu alvo do ciclo, você vai ficar frustrado. Você vai continuar seu investimento, como se nada tivesse acontecido, vai ignorar esse indicador porque você quer que suba mais, tá? E você pode ganhar mais. Mas e depois, como é que você vai sair? Então, é muito fácil agora você se encostar num indicador desse que tende a facilitar tudo para você. Mas ao mesmo tempo, tem pessoas que ficam o dia inteiro olhando para gráfico para entender o funcionamento, o comportamento dos investidores no mercado, que isso é refletido nisso aqui que você está vendo na minha tela, e aí conseguindo tomar a melhor decisão. Porque quando os investidores começarem a perder o interesse e força da tendência, tá aí uma boa hora para o mercado cair. E a gente vai ter que usar o índice de força relativa, ver como é que estão as médias móveis, ver outros diversos indicadores que auxiliam a gente para identificar a tendência, o dólar, a tendência dos Estados Unidos, se os investidores do mundo todo estiverem perdendo interesse em investir no mercado como um todo, e o primeiro mercado que eles tendem a sair é o mercado de risco, que hoje você conhece como de criptomoedas. Então tem muita variável e você realmente acha que um indicador vai facilitar isso para você? Lembra que em 2021 essa história se repetiu. E a vez era do modelo Stock to Flow. Todo mundo falava sobre isso. Bota o modelo Stock to Flow e filtra para 2021 nas buscas do Google, YouTube, você vai ver que era a sensação do momento. Agora, as pessoas mudaram, né? A fita agora é o P-Cycle Top, que não faz o menor sentido porque esse Pi veio de um número genérico, tá? Pode fazer sentido, é uma informação válida, com certeza. Mas só isso, para você tomar uma decisão em um mercado que está mutando, ele está fazendo mutações que você não previa antes. Por exemplo, 2021, ele formou 2 topos históricos. E agora, nesse ciclo de 2024, é a primeira vez antes do halving que o Bitcoin bate o topo histórico. Como assim? E você realmente acha que vai seguir tudo maravilhoso até 2025? Cara, eu não seria tão inocente assim, tá? Eu tô aqui pra falar a verdade, eu tô aqui pra ajudar e eu não quero que você chegue lá na frente e se frustre, tá? Sim, muita gente vai achar que eu tô sendo chato, mas eu só quero quebrar um pouco essa expectativa, porque essa expectativa, às vezes que você tem, baseada só nisso aqui, pode te custar muito caro lá na frente. Eu sempre vou defender que a parte mais importante e fundamental é você entender o contexto do mercado e acompanhar ele, pelo menos semanalmente, pelo menos diariamente. Diariamente exige mais de você, mas semanalmente, cara, dá para você entender o andar da carruagem tranquilamente, dá para você se contextualizar dentro da tendência do mercado. E aí você vai vendo se mudou alguma coisa em vários indicadores na sua leitura. Por isso que a leitura gráfica é importante. E se fosse tão fácil assim, todo mundo sairia com lucro. Em 2020 e 2021, não teve isso. Não tem dinheiro para todo mundo. Então, se você acha que você é o cara especial porque você achou um indicador perfeito que vai te indicar topo, em um mercado que está mudando, que não está seguindo os mesmos padrões lá de trás, lembra que tem milhões de pessoas fazendo a mesma coisa que você, pensando da mesma forma no mundo inteiro e às vezes com muito mais dinheiro que você. Então eu só quero te dar uma perspectiva que, cara, não sai acreditando em tudo que você vê por aí, tá? Sempre tem um lado mais complexo e pessoas que estão, cara, dando muito esforço, cara, literalmente o dia inteiro tentando entender o comportamento para identificar os sinais que importam lá na frente. Tudo isso é momentâneo, a tendência, o mercado é muito variável, o mercado é de alto risco, é muito volátil e não tem como e não faz o menor sentido você se basear agora em uma métrica e projetando isso para 2 anos, 1 ano na frente. Não faz sentido. O que estiver acontecendo no momento, os fatores que estiverem alternando ou influenciando no mercado na hora é o que vai importar. É às vezes um comportamento que está mudando ali que basta você identificar aquilo para criar o sinal de alerta e reduzir sua exposição. Então tem várias formas e estratégias de você explorar isso, tá? Se você quiser um acompanhamento pessoal meu para fazer justamente isso e facilitar essa estrada até o final do ciclo, primeiro link na descrição, você vai ter acesso à aplicação para mentoria, tá? De acompanhamento, você preenche, eu vejo se faz sentido você ser aprovado e qualquer coisa eu entro em contato com você. No mais, muito obrigado pela companhia e um grande abraço.